Podem se assentar, abram as suas Bíblias, vamos meditar um pouco aqui na palavra. Peço perdão para os irmãos que eu passei uma semana bastante gripado e ainda estou um pouco, né? Tem alguns irmãos que ainda estão, mas nós vamos fazer aquilo que Deus tem requerido, Deus tem colocado em nossos corações. Deus tem colocado, Deus tem ministrado as nossas vidas. E nós louvamos a Deus, né? Nós sempre louvamos a Deus. Eu sempre vou chegar aqui nesse púlpito, aonde estiver, vou sempre agradecer a Deus, porque talvez esse primeiro dia, para muitos, possa soar como uma retrospectiva, né? A retrospectiva geralmente é no último dia, mas talvez essa palavra vai soar, vai falar com você, como falou comigo, como uma retrospectiva, né, de algumas coisas que nós vivemos nesse ano, algumas coisas que nós vivemos, tudo que nós vivemos esse ano, em que tivemos bastante batalhas, bastante lutas, bastante guerras, mas o Senhor Jesus em todas nos deu vitória. O Senhor Jesus em todas nos deu escape. O Senhor Jesus em todas fez uma ponte para nós passar. O Senhor Jesus em todos os momentos esteve conosco, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas além disso, quantas das vezes nós abrimos os nossos corações para o Senhor habitar, e o Senhor nos livrou, e muitas das vezes o Senhor nos livrou e nós nem sabemos o que poderia acontecer, mas o Senhor é poderoso, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe porque nós estamos aqui hoje para louvar e adorar o nome dEle. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Josué, no primeiro capítulo. Josué, no primeiro capítulo, do versículo 1 ao 9. Josué, no primeiro capítulo, do 1 ao 9, uma passagem bem conhecida, uma passagem bem distinta, como toda a palavra de Deus, a qual o Senhor poderosamente falou conosco. Essa foi uma palavra que por algumas semanas eu estava passando algum problema, uma situação, e o Senhor usou alguém para me dar essa palavra, usou um grande amigo para falar comigo essa palavra. E no momento que eu precisei, o Senhor ouviu, o Senhor tocou no meu coração, o Senhor mostrou a solução. Josué capítulo 1, no versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela
dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Essa palavra, uma palavra que o Senhor Deus nos fala através da vida de Josué, do grande exemplo que Josué, homem escolhido por Deus para liderar o povo logo após a morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés foi aquele que tirou o povo do Egito, foi aquele que Deus usou para libertar o povo dele lá do Egito, das garras de Faraó. Foi aquele que Deus fez caminhar no deserto, junto com aquele povo. Foi aquele qual Moisés, Deus fez grandes milagres, Deus fez grandes coisas através da vida de Moisés. Grandes milagres o Senhor fez através de Moisés, milagres que jamais foram vistos, porque o Senhor escolheu peculiarmente Moisés para aquela época. E no final, quando se fala logo depois da morte de Moisés, o Senhor fala lá, a palavra de Deus fala que não houve homem, não haverá homem como Moisés. Então, irmãos, esse Josué era o homem que estava ali aos pés de Moisés caminhando, estava ali servindo a Moisés. Ele era o servo de Moisés, porque Moisés, já de uma certa idade, já estava sentindo já a caminhada, já sabia que o Senhor Deus já tinha falado com ele, mostrado para ele a terra do monte, mas ele não ia herdar aquela terra. Mas o Senhor mostrou para ele, mostrou os termos todos, o Senhor marcou, o grande Deus marcou todos os termos, o Senhor mostrou o plano para Moisés. Só que nessa parte da caminhada o Senhor chama Josué, e Josué ele lidera naquele período, naquela caminhada, logo depois que o povo fica ali na beirada do Jordão, naquelas planícies ali, né, e o povo sem saber o que fazer logo depois da morte. Mas Deus já tinha preparado alguém, Deus já tinha preparado um sucessor para poder continuar a obra do Senhor, né? E Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, ele já foi citado na narrativa bíblica, em Êxodo 17, né, cita a respeito de Josué, onde Moisés delegou a ele o comando de uma batalha, quando eles estavam ali naquela batalha dos Refidim, ali naquele lugar, naquele vale. Então o Senhor Deus colocou no coração de Moisés, e Moisés colocou a batalha na mão de Josué, e ele subiu ao monte com Arão e com um outro servo, e ele estava de lá orando, intercedendo. Essa passagem é aquela de quando Moisés estendia as mãos, o povo vencia a guerra. Josué batalhava e vencia a guerra. Quando ele, cansado, abaixava as mãos, o povo começava a perder. Só que Deus coloca pessoas, e Deus coloca pessoas em pontos estratégicos, coloca pessoas em lugares estratégicos na tua casa, na tua obra, para aquele fim. Talvez o fim não é aquele momento, mas Deus vai preparando. Nós vamos ver ao longo, nós podemos ver que Josué, ao longo da caminhada, ele foi se preparando. Mesmo que muitas das vezes ele não estava lá na frente, ele não era escolhido, mas ele estava sempre pronto para a guerra. Ele estava sempre pronto para batalhar. Josué também foi um dos 12 espias escolhidos entre as tribos, que foi enviado por Moisés para sondar a terra de Canaã e os seus habitantes. E essa passagem está ali em Números 13, do 8 ao 14, quando voltaram todos os espias, todos voltaram assustados, porque eles diziam que eram gigantes, eram pessoas que o povo de Israel não ia vencer. Só que 2 daqueles homens, dos 12, Josué e Calebe, voltaram trazendo boas novas. Voltaram trazendo boas novas porque vale notar que Josué e Calebe trouxeram essas boas novas porque eles estavam confiando no plano do Senhor na vida de Moisés. Então, irmãos, quando o líder tem a visão, a liderança tem a visão, nós precisamos abraçar essa causa, nós precisamos abraçar aquilo que o líder, que o anjo do Senhor tem em mente, porque o Senhor fala com ele.
As estratégias o Senhor dá para a liderança. Os liderados temos que ser liderados, o nome já diz. Porém, nós precisamos apoiar, nós precisamos estar de lado, juntos, braço a braço, junto com ele. Portanto, dos 12, somente Josué e Caleb voltou e falou: não, o Senhor é conosco, nós vamos vencer, nós vamos entrar lá e nós vamos vencer em o nome do Senhor Jesus. E olha que Caleb não era novinho não, Caleb já tinha sua idade. Caleb já tinha certa idade, mas ele estava no vigor. Nós podemos ver mais adiante, quando eles entram na terra prometida, ele logo quer o termo dele. Ele fala que está com o mesmo vigor de quando ele saiu do Egito. Aquele senhor estava talvez com 85 anos, estava com o mesmo vigor de quando o Senhor prometeu e tirou eles do Egito. Então, irmãos, nós precisamos entender qual é o Deus a qual nós estamos a confiar. Quando o Senhor aqui no primeiro versículo chama e fala, o Senhor falou a Josué. Aqui não foi profeta, não foi anjo, aqui não foi a irmãzinha da esquina, não foi aquele irmãozinho que ora. Aqui foi o próprio Deus, o próprio Senhor Deus dos exércitos chamou Josué. Chamou Josué e foi falando com ele, levanta, no versículo 2 do capítulo 1, levanta-te, passa esse Jordão. O próprio Deus recrutando, o próprio Deus falando diretamente a Josué, porque o Senhor, quando tem que falar, ele fala direto com a liderança. Muitas das vezes nós temos sonhos, nós temos visões, que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que nós frutificaríamos no Espírito, nós teríamos sonhos, visões. A palavra do Senhor nos revela que nós teríamos sonhos e visões ali em Joel. Nós podemos ver essa palavra e é para esses dias. Mas só que quando o Senhor fala com o líder, quando o Senhor fala com o pastor da igreja, quando o Senhor fala com a liderança, nós precisamos estarmos ligados e sermos liderados pela nossa liderança. Sermos liderados porque Ele tem a visão dos céus. O Senhor fala com ele na madrugada, talvez no momento em que nós estamos lá dormindo, ou nós estamos às vezes orando, cochilando, mas Deus está falando com o servo dele lá na casa dele. Deus está dando a diretriz, e nesse ano que está se iniciando, talvez nós poderíamos fazer uma retrospectiva, mas vou deixar isso para cada um de vocês, cada um de nós vamos fazer essa introspecção, e nós vamos olhar para nós, nesses pontos que o Senhor marcou aqui, que eu marquei aqui, que o Senhor Jesus Cristo foi falando comigo nessa madrugada, e o Senhor foi tratando comigo coisas que eu preciso estar de mão, eu preciso consertar. Eu sou o primeiro aqui que preciso do conserto dessa palavra, porque eu estou aqui somente como canal, estou aqui somente como canal do Senhor, somente como arauto do Senhor, e o Senhor vai falar comigo poderosamente através dessa palavra. E no versículo 2 ele fala, levanta-te, o próprio Deus falando a Josué, passa esse Jordão, tu e todo este povo. Mas Deus, quando chama, comissiona e dá a ordem para ele se levantar, Deus também dá as diretrizes, dá o mapa. Deus fala direitinho aqui no versículo 3 e 4, até qual caminho. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 4, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. O Senhor colocou os limites certinho aonde que o povo ia habitar. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Será o vosso termo. E ainda acima de tudo, o próprio Senhor, Ele fala qual é a terra que vai habitar. Ele fala qual é o momento, qual é o período, qual é o lugar que você vai estar. Tal dia você vai estar ali, você vai estar tomando posse daquilo ali. Sabe qual é o diferencial nessa palavra? Que me chamou muito a atenção. Mesmo Deus falando diretamente com Josué, Josué se humilhou, ouviu a voz do Senhor. O maior diferencial nessa palavra, o maior diferencial aqui é a presença do Senhor. Nós podemos ver em tudo a presença do Senhor nessa palavra. Por isso, logo depois, quando Josué vai adiante,
Josué acaba de receber as instruções do Senhor, ele logo chega diante dos príncipes e começa a dividir as tarefas, as ordens. Por quê? A palavra de quem falou com ele confiou diretamente. Ele confiou diretamente no Senhor, que ele viu fazer grandes coisas através da vida de Moisés. Josué estava de lado, vendo aqueles milagres todos que o Senhor ia fazendo. Como que o Senhor falava com Moisés? Porque a palavra do Senhor nos diz que Josué sempre estava lá na tenda. E quando a nuvem descia de fumaça para o Senhor Deus falar diretamente com Moisés, Josué estava presente ali, ele observava tudo. Então, através do testemunho de Moisés, Josué foi forjado, Josué foi formado para poder liderar o povo naquela época. E como no versículo 5, nós podemos ver: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Essa é a palavra do Senhor para Josué naquele momento. Talvez eu não sei qual é a sua situação. Talvez nós possamos dar uma pausa aqui para fazer uma retrospectiva, fazer uma introspecção para nós. Uma introspecção nesse período da nossa vida, nesse findar de ano que foi tão depressa no dia de ontem, né? Que às vezes quando é no dia de semana parece que demora um pouco mais, mas quando é fim de semana passa tão rápido, e hoje já é dia 1º do ano de 2023. Então talvez nós precisamos fazer uma introspecção, uma retrospectiva daquilo que nós passamos, dali de onde nós ouvimos a voz do Senhor. O diferencial na tua vida, na minha vida, o diferencial para você estar aqui hoje sentado, foi a voz do Senhor falando para você. O diferencial, aquilo que quebrou todas as coisas que estavam contra a sua vida, todas as coisas que estavam contra o seu bem, tudo aquilo que estava contra a sua caminhada, a minha caminhada, o Senhor falou contigo naquele dia, e você está aqui. Eu estou aqui para a glória do nome do Senhor, porque ouvi a voz do Senhor me chamando naquele dia: endireita seu caminho, toma jeito, caminha por aqui, sai dessa estrada torta aí. Então cada um de nós sabemos, quero te convidar a você relembrar qual foi o dia que o Senhor te convidou, qual foi o dia que o Senhor chegou. Ele é onipresente, onipotente, Ele está em todos os lugares. Mas Ele só vai coabitar com você se você convidar. Se você ouvir a voz dEle, ouvir-te em tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. A voz do Senhor está ecoando. Talvez, eu não sei o que se passou no ano anterior para você, mas o Senhor está aqui. A voz do Senhor está ecoando em nossos ouvidos nessa hora. E a presença poderosa do Senhor, nosso Deus, faz a máxima e total diferença. Porque se eu chegar e falar com você uma coisa, talvez possa se perder, porque eu sou humano, sou fraco. Mas ali, o diferencial na vida de Josué é o diferencial para nós hoje. Qual é a voz que você tem escutado? Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que tem feito você andar pelo caminho? Qual caminho? Você ainda tem dúvida de que você está no caminho certo? Será que eu ainda tenho dúvida de que eu estou no caminho que leva ao céu? Na vereda correta? Tenho que fazer uma retrospectiva, ouvir, entender aquela voz que falou comigo naquele momento, aquela voz que bradou em meu coração, que bradou em seu coração, na sua vida, naquele momento que você estava lá caído, naquele momento que você estava lá, talvez ninguém se importa comigo, mas o Senhor se importa com você. O nosso Deus, Ele se importa contigo, comigo. Nós estamos aqui porque nós ouvimos a voz do Senhor. E é como lá naquele hino 515, né? Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, porque comigo Ele vai. Será que na nossa caminhada o Senhor está conosco? Será que na nossa caminhada diária o Senhor nós temos dado a primazia para Ele? Nós temos dado o primeiro impacto daquelas coisas que nós precisamos fazer, as primeiras decisões, nós temos colocado diante do Senhor.
Nós temos realmente colocado, nós sabemos que o Senhor está ao nosso redor. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Só que quando Ele precisa coabitar com as nossas atitudes, nós precisamos entregar e colocar diante do Senhor. Talvez Josué poderia muito bem, se fosse um homem, se fosse Arão mesmo falando com ele poderia duvidar naquela hora, mas não. Foi o próprio Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele que tirou o povo lá do Egito. Ele mesmo chamou Josué e falou: Josué, vem cá, eu quero falar com você. Talvez nas madrugadas aí, eu não sei o que tem passado na tua vida. Talvez nos períodos que você passou aí de solidão, de tristeza. Nos períodos aí durante esse ano, na virada desse ano. Talvez no dia de ontem, a tua retrospectiva, você estava lá dizendo: vou melhorar. Vou ouvir mais a voz de Deus. Vou colocar mais o Senhor na frente de tudo, porque se Cristo comigo vai, eu irei. Se o Senhor está na frente, quem poderá contra os escolhidos do Senhor? Se o Senhor está na frente, como o Senhor foi com Moisés, o Senhor assim foi com Josué. O Senhor quer ser conosco nessa manhã, nesse início de ano. Talvez eu não sei a palavra que você estava esperando, mas é uma palavra de esforça-te, tem bom ânimo, porque eu estou contigo. O Senhor está falando conosco nessa manhã. A palavra do Senhor para você, para mim, é esforça-te, tem bom ânimo, eu estou contigo. Não importa as adversidades, as quedas, tropeções, estou contigo em todos os momentos. Nós precisamos crer que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe nesse lugar. Nós precisamos crer que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe aqui para resgatar. Nós precisamos crer que o Senhor nos trouxe aqui para sermos resgatados. Nós precisamos crer que o Senhor nos trouxe aqui para fazer a grande obra nessa cidade através desse povo que está aqui. Através do povo que chama pelo nome dEle. Através do povo que ouve a voz do Senhor na madrugada. Através do povo que ouve a voz do Senhor. Através da palavra do Senhor. Talvez muitas das vezes, perdi tudo aqui. Talvez muitas das vezes, escutamos vozes tentando tirar o sonido da voz do Senhor nos nossos ouvidos. Talvez uma voz dupla, vai tentando tirar aquela certeza que você tem, aquela certeza de salvação, aquela certeza de vida eterna, saber que o Senhor Jesus Cristo morreu a seu tempo, saber que o Senhor Jesus Cristo morreu no tempo exato, morreu para nos dar salvação, que o Senhor Jesus Cristo morreu para nos dar vida eterna. Talvez em alguns momentos de tristeza, todo mundo passa, todo mundo tem o seu dia mal, todos nós temos, só que a quem nós vamos recorrer? Vamos fazer essa retrospectiva nesse dia, nesse primeiro dia do ano. Ouça a voz do Senhor falando contigo: ei, esforça-te e tem muito bom ânimo. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para continuar essa obra, para continuar esse ano rompendo, para continuar esse período, mais um período na presença do Senhor. Nós não sabemos quantas pessoas não se levantaram nessa manhã, quantas pessoas não receberam notícias, mensagens de Happy New Year, mensagens de Feliz Ano Novo, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu para estar aqui. O Senhor está dizendo para nós nessa manhã: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, levante os pés, caminha, atravessa esse Jordão, vai adiante porque eu estou contigo. O próprio Deus está falando conosco: caminha. Talvez o Jordão estava, naquela época, pode estar como está a nossa vida aí, a vida de alguém hoje, transbordando pelas beiradas, né? O Jordão estava, naquela época ali, estava transbordando, porque tem uma época que ele transborda para poder irrigar as plantações que tem ao redor. Então, nessa época, estava transbordando, talvez gente ali no meio daquele povo falando: nós vamos atravessar no meio desse mundaréu de água aí? Como que nós vamos atravessar no meio disso aí? Só que o próprio Deus
O próprio Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, falou com Josué: avança, passa esse Jordão aí, toma esse povo, passa esse Jordão. Eu estou na frente, tenho estratégia, tenho plano para vocês lá do outro lado do Jordão, tenho planos para vocês lá naquela planície, lá naquele lugar, perto do rio Eufrates, aquilo tudo lá eu dei para vocês. Só que o primeiro desafio dele foi esse, foi ser reconhecido pelo povo e também passar aquele Jordão. Só que quando aquelas 3 tribos, 2,5 tribos, chegaram e falaram com ele: ó Josué, se o Senhor está contigo como foi com Moisés, o que você mandar nós vamos fazer. Se o Senhor está contigo como foi com Moisés, onde você botar a planta do pé nós estamos botando também. Confiança. Confiança na palavra do Deus que liberou a palavra. Confiança na palavra do Deus que liberou. Não sei qual é a situação, a sua situação, não me importa. Qual é a sua situação? Faça a sua retrospectiva nessa hora. Talvez em algum dado momento da vida, eu duvidei. Passei 2 semanas aí bastante difíceis. Mas o Senhor estava comigo. Em momento nenhum o Senhor me abandonou. Em momento nenhum eu deixei de ouvir a voz do Senhor. Em momento nenhum eu deixei de ouvir a voz do poderoso falando no meu ouvido: esforça-te, tem bom ânimo. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo. E eu louvo a Deus que essa palavra me deu vida. E essa palavra que eu tenho trazer para você nessa manhã. Tão somente esforça-te. O Deus que prometeu, o Deus que te chamou, o Deus que te trouxe aqui, Ele mesmo pode te sustentar. Se Ele te trouxe, Ele convidou, Ele comissionou você para estar aqui, não duvida não. Não duvida não. Não duvida não, porque o Senhor é poderoso. Ele é poderoso, Ele traz, Ele estabelece. Talvez é um período de treinamento, talvez é um período de tratamento, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele te trouxe aqui por amor. Ele te ama. Ele te trouxe aqui, Ele me trouxe aqui. Não trouxe aqui para a gente passar vergonha, não. Ele trouxe a gente aqui para ser exemplo para quem está aí fora. Ele nos trouxe aqui para a gente colocar a nossa vida ao ouvir a voz do Senhor. Colocar aos pés dEle. Porque Ele marcou, Ele delimitou todos os limites, onde nós vamos chegar, onde nós não vamos. Só que nós precisamos confiar na voz dEle. O Senhor te trouxe aqui. O Senhor me trouxe aqui. O Senhor nos trouxe aqui. Para que nós possamos juntos na caminhada, juntos nos esforçar, juntos nesse início de ano, abraçarmos uns aos outros, juntos nesse início de ano, dizemos: bom estarmos aqui louvando a Deus, como nós louvamos aqui, podendo exaltar o Teu santo nome. Cantamos isso de coração. Deus, venha nos abençoar, ó Deus, e que essa união nunca falte para nós, que nós possamos, onde nós estivermos, em outro estado, em outra cidade, em outro lugar, em qualquer circunstância, que nós possamos nos lembrar daquele que nos alistou, daquele que nos comissionou. Talvez nesse ano que passou foi o ano que o Senhor te chamou, foi o ano que o Senhor te convocou para estar na presença dEle. Talvez foi o ano que o Senhor te posicionou em algum ponto estratégico da sua obra. Esforça-te e tem muito bom ânimo, porque aonde o Senhor delimitou e marcou, ali você vai estar, para a glória do nome do Senhor. E em nome do Senhor Jesus Cristo nós vamos ganhar almas para o Senhor nessa cidade. Nós vamos proclamar o nome do Senhor nessa cidade. Não importa as pedradas, não importa as armadilhas que o inimigo está armando aí. Talvez ele virou o ano, marcando limites, colocando armadilha para nós aí. Mas o nosso Deus também, antes de virar o ano, já estava providenciando a proteção. O nosso Deus, antes da fundação do mundo, estava planejando para nós o caminho para nós passarmos. O Jordão é grande, está transbordando, as ondas estão batendo. Mas o Senhor manda a gente atravessar. Não olhamos para a direita,
nem para a esquerda. Olhe para o Senhor Jesus. Vamos olhar para o Senhor Jesus e para a tua palavra. Se você tem dúvida de como buscar a presença do Senhor, eis a palavra do Senhor. A presença do Senhor, ela está aqui. Ao abrirmos a nossa Bíblia, o Senhor, Ele está conosco. Ele só coabita conosco se estamos dentro da direção dEle, sem pecados. A única coisa que fez diferença, em alguns períodos da caminhada, quando Moisés mesmo, um grande exemplo que eu até anotei aqui, um grande exemplo da presença de Deus que Moisés buscou, Moisés implorou a presença de Deus quando o povo pecou. Era um povo obstinado, um povo que se desviava fácil, se distraía com as coisas da direita e com as coisas da esquerda. E naquele período o próprio Deus falou com Moisés: Moisés, eu não vou mais aí no meio de vocês. Vou mandar um anjo. Tudo que você precisar, você fala para ele. Tudo que você precisar, Moisés, fala com esse anjo aí que ele vai fazer. Só que Moisés foi para o cantinho, como a gente mesmo faz aí, né? De madrugada, às vezes de dia mesmo, dentro do carro dirigindo, né? Lá dentro do hospital, às vezes, para fazer um exame. Nós mesmo falamos com o Senhor: Senhor, não me deixa não, Jesus. Se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Se o Senhor não for na frente. Moisés tocou o coração de Deus. Moisés tocou o coração de Deus e falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu não saio daqui se o Senhor, o próprio Deus, não for comigo. Se Cristo contigo vai. Se Cristo conosco vai. Nós cantamos aqui: guia-me sempre, Salvador. Guia-me sempre, Senhor. Nós louvamos a Deus. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo. Ó meu Senhor Jesus. Que nós possamos nessa manhã fazer essa introspecção. Olharmos para nós. Entendermos que quando o Senhor está em silêncio, Ele está trabalhando. Nem todo momento que a sua filha ou seu filho está te chamando, você pode atender ele. Mas você sabe do que ele necessita. Deus é onisciente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Só que, como eu disse aqui um pouco antes, por causa do pecado do povo, Deus queria se afastar e mandar um anjo. Mas Moisés foi lá e intercedeu pelo povo. Moisés retirou o pecado, Moisés intercedeu. Moisés jogou na cara do povo a obstinação daquele povo. Moisés mostrou para eles, porque se Deus não fosse na frente, nada ia adiante. Que nós possamos hoje olhar para nós mesmos, ver aquilo que por algum motivo nós mesmos possamos não perceber. São tantas coisas que nos afligem, tantas coisas que nos acometem o dia a dia. Que nós possamos colocar essa introspecção, o Senhor em primeiro lugar. Senhor, olha para mim, como no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho impuro e guia-me pelo caminho reto. Senhor, esse ano está começando, Pai, para eu me esforçar, para eu ter bom ânimo. Passe em revista meu coração, Senhor. Passe em revista a minha vida, Pai. Aquilo que eu não consegui fazer por causa da minha soberba, por causa do meu erro. Porque o humano é assim, erra. Mas o Senhor Deus nos ajuda. Ele está aqui para nos ajudar. Que nós possamos juntos nessa manhã, mais uma vez, retornar aos caminhos do Senhor. Que nós possamos mais uma vez retornar a ouvir a voz. Que nós possamos primar pela presença do Senhor. A presença do Senhor em tudo, nos nossos negócios, nos nossos estudos, nos nossos propósitos diante do Senhor na igreja, lá fora com a nossa família, nos nossos relacionamentos. Se o Senhor for a base dos nossos relacionamentos, nós vamos chegar nos limites que Deus impôs para nós. Nós vamos passar o Jordão, mas nós precisamos nesse momento colocar diante do Senhor a nossa vida. Hoje estamos em família, é tempo de nós colocarmos diante do Senhor a nossa vida, para que o Senhor possa passar em revista.
para que, como o Senhor falou diretamente com Josué, quando o Senhor falar diretamente conosco, através da sua palavra que Ele nos deixou, através da santa profecia que é a tua palavra, que nós possamos ouvir em tempo aceitável, que nós não venhamos duvidar, que nós não venhamos a cochear em dois caminhos, porque o Senhor Deus tem vida e vida eterna para nós, mas nós precisamos fazer como Josué primou. Tão somente ele andou na lei do Senhor, como diz no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Tudo quanto nele está escrito. Nós louvamos a Deus, porque o Senhor tem nos dado a tua palavra. O Senhor tem falado conosco. Que nós possamos nessa manhã colocar os nossos pés firmados na palavra do Senhor. Continuar firmados. Que nós possamos olhar diligentemente a nossa caminhada. Ajudar os nossos irmãos. Sabemos que nem todos nós temos o mesmo nível de energia. Mas o Senhor é a nossa energia. Ele está falando para nós aqui: esforça-te. Esforça-te, tem muito bom ânimo. Tão somente esforça-te e anda na lei do Senhor, anda na palavra do Senhor. Que nós possamos nesse início de ano abraçar as causas, andarmos de lado a lado com a nossa liderança, com o nosso pastor, porque o Senhor fala com o nosso pastor. Que nós possamos estar juntos, possamos estar concordando, caminhando juntos, andando lado a lado, para que nós possamos não somente em número, mas principalmente em qualidade dentro da palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Que nós não venhamos olhar números somente, os números são consequência, mas que nós possamos olhar se os nossos pés realmente estão firmados, se aquelas pessoas lá de fora vão chegar para nós e vão pedir a esperança da nossa fé. Onde está o nosso pé? Aonde está a nossa fé? Quem tem falado com você? A palavra do Senhor? É o próprio Deus que tem falado contigo? Nas suas peculiaridades, como o Senhor falou comigo poderosamente nessa palavra. E eu agradeço a Deus pela sua vida, pelas nossas vidas, pela vida dessa igreja, que mais um ano nós pudemos estar juntos, rompendo em fé, andando por cima de brasa, por cima de pedregais, mas o Senhor Deus em todos os momentos estava conosco. Eu agradeço a Deus pela caminhada do ano que passou e peço a Deus que o Senhor nosso Deus esteja conosco nessa continuidade desse ano, que nós possamos mais e mais estarmos disponíveis, nos esforçando, tão somente nos esforçando em ouvir a voz do Senhor e caminhar naquilo que Deus tem falado conosco. Se você, fique de pé, vamos nesse momento orar, vamos colocar a nossa disposição, vamos colocar as nossas vidas, as nossas coisas, vamos colocar tudo à disposição do Senhor, vamos colocar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele sim sabe todas as coisas. Vamos ouvir a voz do Senhor, vamos buscar ouvir a voz do nosso Deus, para que nós possamos juntos nessa caminhada romper, ganhando almas para o nome, glorificar o nome e bendizer o nome do Senhor Jesus. Nessa hora, se você sente essa necessidade, como eu sinto, essa necessidade de estar chegando mais a Deus, estar deixando de lado coisas que eu acho tão importantes para mim, paradigmas que eu acho tão certos para mim, mas que eu venha lançar hoje na presença do Senhor, que eu venha lançar nos pés da cruz do Senhor, que eu venha nessa manhã ouvir mesmo a voz do Senhor e confiar, que nós venhamos juntos nessa manhã, sabendo que o Senhor nos trouxe aqui não foi por acaso. Talvez essa palavra não faça efeito em você hoje, mas o Senhor vai tocar no teu coração. A palavra do Senhor ela é viva e eficaz e ela não cai. É a palavra do Senhor aqui, é a palavra dele, não é minha.
A palavra do Senhor. Então somente, igreja do Senhor, esforça-te. 12º ano nosso, esforça-te. Vamos nos esforçar para que nós possamos mais e mais chegar diante do Senhor, colocar diante do Senhor a nossa vida. Aleluia, aleluia, Jesus. Rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Nós vamos orar. Se você sentir a necessidade, ore ao Senhor de onde você está mesmo. Ore daí mesmo onde você está. Peça ao Senhor para te guiar nesse ano. Guiar em tudo, em todos os passos, para que o Senhor possa guiar, para que o Senhor possa te esforçar. O Espírito de Deus possa vir sobre você, sobre a igreja do Senhor nesse lugar. Porque nós estamos no meio de uma grande caminhada, nós estamos no meio de uma grande obra e nós não podemos parar. Nós estamos no meio de uma grande caminhada rumo aos céus. E nós não podemos parar por coisas que venham nos distrair à direita ou à esquerda. Meu Deus, nessa hora, ó Deus, nós queremos interceder, ó Pai. Agradecer a Ti, ó Deus querido, por esse momento. Oh Deus, momento peculiar, ó Deus, a qual o Senhor tem cuidado das nossas vidas, ó Pai. O Senhor tem, ó Deus querido, nos convidado, ó Deus. O Senhor tem nos convocado, ó Deus querido, a rever, ó Deus, os nossos passos. A rever, ó Deus querido, em tudo, ó Deus, a Tua mão. Pai querido, tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Somos falhos, pecadores, pequenos, ó Deus, mas Tu és grande, ó Deus. A Tua voz, ó Deus querido, ecoa na eternidade, ó Deus. A Tua voz, ó Deus querido, ecoa os nossos ouvidos, ó Deus. Desagrava os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz em tudo. Para que nós possamos caminhar, ó Deus, seguir, ó Deus querido, o Teu plano nessa terra, ó Pai. Que nós não venhamos, ó Deus querido, olhar para a esquerda ou direita, ó Deus, mas que nós venhamos olhar para Ti somente. Venhamos olhar, ó Deus querido, a Ti somente, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Oh Deus, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por esse culto maravilhoso que o Senhor nos deu. Pelos louvores entoados, ó Deus, culto, ó Deus querido, que vem dos nossos corações, ó Deus, rendemos a Ti graça e louvor. Meu Deus, muito obrigado, Jesus. Tu nos compraste sobre aquela cruz, Jesus, muito obrigado, Jesus. Mais um ano que se passou, ó Deus, e Tu de tudo, ó Deus eterno, nos livrou, ó Pai. Pai Santo, mas esse ano que está se iniciando, ó Deus, nós oramos. Nós intercedemos, ó Deus, pela Tua igreja, ó Deus querido, mas esse ano, ó Deus, que vamos fazer, ó Deus, 12 anos na Tua presença nesse lugar. Oh Jesus, nos ajuda, ó Deus querido, a abraçar a Tua causa, ó Deus, com amor. Nos ajuda, ó Deus querido, a olhar, ó Deus, o Teu rebanho com amor, ó Deus, pelas almas. Pai querido, continua tratando, continua, ó Deus, movendo os nossos corações, movendo as nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos em família nesse dia. Abençoa a vida do nosso pastor, ó Deus, onde ele estiver. Guarda a vida do pastor Adelson, ó Deus, a sua esposa, a irmã Vivian, ó Deus. A Stephanie, ó Deus querido, o Sean. Guarda, ó Deus querido, a vida do Samuel, ó Deus, para a glória do Teu nome. Pai querido, onde estiver uma alma, ó Deus querido, que nós estamos intercedendo nessa hora. A Tua igreja está intercedendo, ó Deus, por alguém, ó Deus, nesse momento. Pai Santo, estenda Tuas mãos, ó Deus, de poder, para salvar, para curar, para libertar, ó Deus, para que outros também possam ouvir a Tua voz em tempo aceitável e possamos, ó Deus, caminhar na Tua presença. Pai, eu oro também pela vida da irmã Jesse Cortes, ó Deus, que pede oração, ó Deus querido. Pede, ó Deus querido, oração, ó Deus eterno, pela sua família. Pai querido, estenda Tuas mãos de poder sobre a vida dela.
Toma, Deus querido, esse pedido de oração nas tuas mãos, ó Deus. Abra as portas na vida da tua serva, ó Deus, para o louvor do teu nome. Meu Deus, faça conforme a tua vontade na vida dela. Ó Deus querido, na vida daquelas que ela tem pedido oração para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai, nos despede embaixo da tua graça e paz. Nos despede, ó Deus querido, embaixo do teu amor, ó Deus, da tua unção, da tua misericórdia nesse dia. Pai Santo, fica conosco, nós te agradecemos. Abençoa as atividades nessa semana, ó Deus. Abençoa as atividades, ó Deus. Desperta, ó Deus, a tua igreja para orar, ó Deus, para interceder, ó Deus querido, pela tua causa, Jesus. Em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, ó Deus, nós te agradecemos. Despede-nos embaixo da tua graça e paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, seja com toda a igreja de Deus. E todos dizem amém e amém.